Bom dia, o Senhor Jesus te abençoe, graça e paz em Jesus. Nós vamos cantar um cântico maravilhoso que eu gosto muito, que nós precisamos exercitar todos os dias em oração, nos esconder em Jesus, estar nos seus braços. Só assim nós podemos realmente prosseguir, ser sustentados por Deus. Em teus braços. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem, eu sucumbo, ó Salvador. Muito aflito te suplico, auxilia-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, pois sem ti não posso andar. Com o coração aflito, venho a ti para implorar. Ó, escuta, Cristo, os rogos que te faço com fervor. Dá-me abrigo nos teus braços e protege-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Todas as minhas fontes estão em ti. Salmo 87, parte B do verso 7. Salmo 87, a última parte do versículo 7 diz o seguinte: todas as minhas fontes são em ti. Ter Deus como nosso Deus é reconhecer que nós temos uma fonte, que nós temos alguém por nós. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 11 que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e é o nosso galardoador. Fomos criados para Deus e só nele podemos nos satisfazer. O homem, o ser humano, ele cria vários deuses. Quando Deus diz não terás outros deuses diante de mim, é um dos mandamentos. Não é que exista outros deuses, é que o homem cria deuses para si. E Satanás quer se fazer Deus. Satanás era um anjo de Deus, um querubim, e ele quis ser igual a Deus.
Então ele está sempre nos iludindo, nos enganando para ser adorado como Deus, mas ele não é Deus. Quando a Bíblia diz que não podemos servir a Deus e as riquezas, é que o homem, ele faz da riqueza o seu Deus, dependendo dela, achando que não pode viver sem bens materiais em grande número. Então o homem, ele endeusa muitas vezes o seu trabalho, endeusa pessoas, endeusa até a natureza, adorando a natureza. Mas nós só podemos adorar o Criador, que não foi feito por ninguém e que a tudo fez. Todas as nossas fontes são em Ti. Nós cremos que no nosso interior, no nosso espírito, criado à semelhança de Deus, o Criador, há um vazio que nenhum ser humano, nada nessa vida pode preencher. Muito interessante, poucas vezes aconteceu isso comigo, mas essa semana deu uma chuva muito boa. Estávamos orando por chuva, por causa do calor intenso, por causa da sequidão da terra. Meu esposo é fazendeiro, lida com a terra, então estávamos clamando por chuva. E a chuva veio, glória a Deus. Mas eu tinha dado faxina no dia anterior, lavado tudo. E a casa que eu moro tem muitas áreas. Tem área ao redor da casa, uma cozinha separada. Então, eu estava clamando, Senhor, manda uma chuva mansa, manda uma chuva tranquila, porque quando venta muito, suja tudo. E eu tinha dado faxina na quarta-feira. E a chuva veio mansa. Em muitos lugares da cidade de Luz, aqui onde nós moramos, em Minas Gerais, ventou muito mais do que na área que eu moro. E realmente não sujou como parecia que ia sujar. Mas como é tudo aberto, no dia seguinte de ter feito a faxina, eu tive que lavar tudo de novo. Não foi difícil não, mas era um dia que eu estava marcado para arrumar as unhas, então eu teria que fazer isso bem cedo. Eu já levanto cedo comumente, meu horário mais ou menos 5, 5 e meia, é meu horário de me levantar de manhã. Mas esse dia, parece que minha vida estava dos avessos. Como eu tinha um horário marcado para arrumar as unhas, eu falei, Senhor, me perdoe, hoje eu não vou ficar muito tempo na tua presença. Eu levantei, orei, como sempre faço, mas eu tenho um horário bem, Deus tem tratado comigo, eu tenho um horário bem organizado de manhã. De manhã eu levanto, busco a face de Deus, ergo as mãos para o alto, falo com o Senhor, porque sei o quanto preciso dele. Vou fazer o café, ferver o leite, fazer o chá e dou andamento à minha casa, como a palavra de Deus me ensina, que a mulher virtuosa ela tem que dar andamento à sua casa. E na hora que meu esposo sai, já dei um andamento, ali pelas 7 horas, eu volto novamente para o meu quarto. E aí sim eu tenho um tempo sem distrações, um tempo que eu aprecio muito, que eu preciso muito com Deus. Mas esse dia ficou tudo dos avessos. Eu terminei o meu serviço e falei, Senhor, eu preciso jogar uma água aqui, que depois eu tenho que sair. E eu fui jogar a água, eu fui, a minha filha me ajudando, rapamos, enxugamos, e na hora que eu terminei, não é como isso para mim. Eu sigo Jesus há 44 anos e costumo ter uma disciplina, porque aprendi isso da palavra de Deus. Sem disciplina, nós não temos uma vida com Deus que realmente está em obediência. Então, eu já tinha lido meu livro de devocional, mas não li a Bíblia como costumo. E fui para arrumar a minha unha. Eu atravesso a cidade de bicicleta para chegar ao lugar, gasto no mínimo 15 minutos. Eu falei, Senhor, eu vou ficar o tempo todo em oração. Como a Bíblia diz, orai sem cessar. E fiquei orando. Mas, meu querido, quando chegou à tarde, meu coração estava doendo. Eu falei, meu Deus, que é isso?
parecendo que tinha perdido uma pessoa da família, coração doendo. Eu falei, Senhor, eu já sei. Eu orei o tempo todo. Eu procurei à tarde, eu sempre tenho um horário, depois que eu termino de arrumar a cozinha, depois do almoço, ler a Bíblia, li a Bíblia. Mas eu não tive aquele tempo que Deus tem me ensinado a ter. Aquele tempo tranquilo, que muitas vezes eu nem falo muito. Mas eu me escondo em Jesus, usando a palavra de Deus, eu falo aquilo que é a palavra de Deus, a minha vida está oculta em Cristo, eu uso as palavras, eu falo com o pão da vida e me alimento dele. Eu procuro estar na videira e dizer, Senhor, que a seiva da videira venha sobre mim. Eu vou ao sacrifício de Cristo, tenho aprendido na palavra de Deus e digo para o Senhor Jesus que a eficácia, a suficiência do seu sacrifício venha sobre mim. Como eu preciso disso, querido. É como a palavra de Deus diz, todas as minhas fontes são em ti. E se eu não tenho um tempo assim com Deus, meu coração dói. É como Jesus disse em João, capítulo 15, a respeito da videira. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vida de oração. Como John Piper, um grande pregador dos nossos tempos, ele disse, se você não orar, você não pode viver. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, em Efésios 5,16, diz o seguinte, remi o tempo, porque os dias são maus. Querido, nós precisamos organizar o nosso tempo. Se você crê em Deus, a palavra de Deus diz que Jesus se tornou o nosso mediador entre o Pai e nós e o Pai. Como diz 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. É somente através de Jesus que nós fomos reconciliados com o Pai. Por quê? Porque o pecado nos separou de Deus. Então Jesus veio para nos reaproximar de Deus. Antes de Jesus, o homem ia a Deus pela fé no Messias que viria. Hoje nós vamos ao Pai, a Deus o Pai, através do Messias que já veio. Sempre foi através da fé no Redentor, no Messias prometido. Desde que Adão pecou, Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele prometeu que viria o Redentor, e o Redentor veio. E é através de Jesus que vamos ao Pai e somos ouvidos por Ele. Como tem um versículo bem conhecido, que muitas vezes a primeira parte é conhecida, eu sou o caminho. Os discípulos perguntaram como poderiam ir ao Pai. Jesus ensinou aos discípulos que tudo que eles pedissem deveria ser ao Pai. Jesus organizou, nos ensinou a orar. Tudo que é pedido é ao Pai. Nossos pedidos devem ser feitos não a Jesus, mas ao Pai. Há muita confusão na hora de orar, mas vamos seguir a Bíblia. Porque se sairmos da palavra de Deus, se sairmos do registro da verdade, vamos cair em erros. Então Jesus ensinou a orar, ele deu o modelo do Pai Nosso. E nós podemos usar o Pai Nosso orando de maneira concentrada quando formos falar com o Pai. Vamos aproveitar bem o tempo. Podemos orar o tempo todo? Sim, orar sem cessar. Orando o tempo todo, a palavra de Deus diz. Mas nós precisamos ainda, como a palavra de Deus diz, busca o meu reino em primeiro lugar. Nós vivemos numa geração de muita distração. Muito tempo gasto. Muito tempo gasto no WhatsApp, no YouTube, no Facebook e aí por diante. Horas e horas. Meu querido, se você é um cristão, se você crê em Deus, Deus é digno do primeiro lugar. Busca o meu reino em primeiro lugar. Só Ele pode saciar o nosso coração. E quando nós estamos na presença de Deus, até o silêncio é muito importante. Para ouvir a voz de Deus. Para que Deus nos toque. Para termos um orgasmo espiritual. E nem sempre esse orgasmo espiritual, essa plenitude, essa vida abundante em Deus, vai trazer emoções, êxtase. Mas, querida, é como a comida que nós comemos todos os dias, a comida boa, o arroz com feijão brasileiro, a verdura e a carne. Às vezes nós sentimos mais êxtase em comer uma pizza, em comer um hambúrguer,
Mas é a comida de cada dia, como o Senhor Jesus disse, o pão de cada dia é que faz a gente ter saúde, é que nos sustenta. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Jesus nos ensinou a buscar o pão de cada dia. Então, nós precisamos todos os dias ter um tempo de qualidade com Deus, um tempo de quantidade também com Deus. Busca o meu reino em primeiro lugar. É, acima de tudo, ter tempo para Deus. Remir o tempo porque os dias são maus. Quanto mais esse mundo está egoísta, o mundo está, como o Senhor Jesus disse, como Paulo também disse, que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos. Quanto mais o mundo tem distrações, mais o cristão tem que ter tempo para Deus. Remir o tempo. É uma disciplina. Paulo diz, não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Eu preciso muito, estava buscando do Senhor uma palavra para hoje. E como Deus tem tratado nisso comigo? Eu sei que tem grandes pregadores, meu querido, grandes pregadores pregando aí, mas eu quero pregar o que Deus tem me ensinado. Se alguns ouvirem, né, e Deus falar ao seu coração, é o que importa. O Senhor sempre falou comigo sobre levantar cedo para orar, ter tempo para Deus. O Senhor sempre me lembrou esse versículo pelo Espírito Santo, em Provérbios 24, 33. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Muitas vezes nós estamos distraídos e toda hora mexendo no celular. Não consegue desligar o celular. Cuidado com isso, meu querido. Está roubando o seu tempo. Quantas pessoas estão na madrugada no celular? Eu também uso o celular. Nós não podemos... o celular é útil. Se nós soubermos usar, ele é apenas uma caixa eletrônica, um instrumento eletrônico. Muito bom. Mas se não tomarmos cuidado, ele nos domina. E nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. Cuidado, um pouco para o celular, um pouco para a televisão, um pouco para o serviço de casa, um pouco para aquilo. Assim virá a tua pobreza. Dê tempo de prioridade com Deus. Submeta seus pensamentos. Qual o modo de buscar a Deus? A Bíblia diz que Jesus ensinou em Mateus 6,6 como orar. Ele estava ensinando os discípulos a orar. Ele diz, olha, tu, porém, quando orares, Mateus 6,6, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, vai para o teu quarto, para um lugar reservado. Se não for o quarto, um outro lugar. O quarto é apenas aqui representativo, um lugar reservado. Então, você abre o seu coração. A Bíblia diz que a boca fala porque está cheio o coração. Então, é através das palavras, abrir a boca. Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Jesus era um homem de oração, de tanta oração que chamou a atenção dos discípulos que pediram para ele para ensinar-nos a orar. E olha, Deus está interessado nesse horário de intimidade. Então nós podemos ler a Bíblia, aprender da Bíblia, usar a própria palavra de Deus para ir a Deus. Então eu gosto muito de usar a palavra de Deus, o que Deus nos ensina na sua palavra para o meu tempo de oração. Se eu puder te ajudar, meu querido, você foi feito para Deus e só nele você vai se satisfazer. Não em Deus e sua família, não em Deus e seu marido, não em Deus e uma paixão. Não pense, como Jesus disse à mulher samaritana, mulher, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ela procurava em homens, em sexo satisfazer a sua vida, mas Jesus falou que tinha uma água viva que satisfazia. Essa é a palavra, querido, essa é a pregação que eu quero te passar. Na minha limitação, coma do pão vivo, beba da água viva, vá para a presença de Deus e fale isso. Comer é abrir a boca e falar. Senhor, eu como do pão vivo. Senhor, eu bebo da água viva. Submeta seus pensamentos a Cristo Jesus, como a palavra de Deus ensina.
Longe de mim toda distração, longe de mim toda rebeldia, longe de mim todo desânimo. Eu me reanimo no Senhor. É isso que é orar. O modo de orar é usar a palavra de Deus, abrir a boca, como a palavra de Deus diz em Romanos 10. Creia no coração, confesse com a boca. Tempo para Deus. Um modo de orar, como a palavra de Deus ensina. Intimidade com Deus. Apocalipse 3:20 mostra a carta, né, de João às igrejas, e ele diz que Jesus está batendo a porta, querendo cear conosco. Deus tem prazer em nós, querido. Olha que privilégio. O Criador, o Redentor Jesus, que deu a vida por nós, nos procura. E a Bíblia apresenta Deus como nosso marido espiritual, aquele que nos satisfaz, que traz orgasmo ao nosso coração. Ninguém mais pode fazer isso, querido. Você pode ter uma vida muito boa com seu marido, com seus filhos, você pode ter amigos, mas o seu espírito, o seu coração, quem pode realmente preencher plenamente é só Deus. A vida vai nos oferecer desafios, aflições, tribulações, e cada dia nós vamos ter que fazer a escolha quem realmente é o nosso Deus. Em cada situação, em cada dia, nós vamos ter que escolher quem é o nosso Deus. Toma essa decisão. Coloque Deus como seu único Deus. Tenha tempo para Ele. Use a sua palavra para ir a Ele. Se alimente de Deus. Beba da água viva na presença do Senhor, que o seu Espírito Santo vai te ajudar a orar. E aceite o convite do Senhor para a intimidade. Eu estou à porta batendo, querendo cear com você e você comigo. Você já pensou se o presidente dos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo rico, te convidasse para um café? Jesus está te convidando, Ele é maior que qualquer presidente. Tenha prazer em Deus. Nós podemos escolher a quem queremos amar. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E busca esse Deus, Ele vai satisfazer. Se não buscarmos a Deus, vamos secar, como diz João capítulo 15 sobre a videira. Que o Senhor te abençoe, querido. Espero que essa palavra possa te ajudar a disciplinar a sua vida e ter Deus como Deus, tendo tempo com esse Deus, comunhão com esse Deus, intimidade com esse Deus. Nos ajuda, Pai, a não esquecer essa palavra. Completa a limitação da minha mensagem no coração do ouvinte, para que em Ti, que é eterno, que nunca nos deixa, que nos preenche, nós possamos ter uma vida plena. Em nome de Jesus. Amém.